Relevo da Ásia. A Ásia é o continente mais extenso do mundo e também possui os maiores contrastes naturais, possuindo altitudes muito variadas. Podemos destacar principalmente a presença de extensas planícies, planaltos elevados e grandes cadeias montanhosas. Para uma análise do seu relevo, pode-se dividir o continente em três grandes regiões. Ao norte fica a região ocupada do vasto território siberiano. No centro temos as cadeias montanhosas mais altas do planeta, e ao sul, planaltos e depressões. O relevo asiático tem origem na intensa atuação dos agentes intensos, pois diversas áreas de limites entre placas tectônicas localizam-se no continente, onde a movimentação da crosta terrestre é maior. O Himalaia funciona como uma barreira que impede que o ar frio do Ártico chegue ao sul da Ásia, ou mantendo temperaturas mais quentes do que ocorre em outras regiões temperadas do planeta. A barreira também impede que os ventos sazonais das monções sigam para o norte, proporcionando uma grande ocorrência de chuvas torrenciais, principalmente na Índia. Formação e estrutura geológica. O Himalaia é fundamentalmente constituído por uma estrutura geológica conhecida como dobramentos modernos. São estruturas formadas na era Cenozoica, que apresentam as mais elevadas altitudes do relevo mundial. A cordilheira surgiu da colisão do continente indo-australiano com as placas tectônicas asiáticas, após a Índia se projetar para o norte e atingir a Ásia. Dessa forma, o continente indo-australiano foi pressionado para baixo do continente asiático. Dessa colisão se ergueram a cadeia de montanhas do Himalaia. A placa indiana continua em movimento. Estima-se que ela se movimenta numa proporção de 67 milímetros por ano. Este movimento é responsável pela elevação anual de cerca de 5 milímetros do Himalaia, o que o torna geologicamente ativo. Localização. O Himalaia está situado no Sudeste Asiático, nos territórios da China, incluindo o Tibete, Índia, Paquistão, Butão e Nepal. O ponto mais alto é o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude, e está localizado exatamente na fronteira da China com o Nepal, sendo seu cume o reconhecimento internacional da fronteira entre os países. Cordilheira do Himalaia. O Himalaia é uma cordilheira, ou conjunto de montanhas, situada na Ásia. Tem extensão aproximada de 2.500 km e entre 150 e 400 km de largura. É a maior cadeia de montanhas do mundo. Os Montes Urais são uma extensão cordilheira montanhosa localizada na região de fronteira entre a Ásia e a Europa. Esta cordilheira é uma espécie de fronteira natural entre os dois continentes. Grande parte dos Montes Urais está localizada no território da Rússia. Porém, existe uma parte da cordilheira no território do Cazaquistão. De acordo com geólogos, os Montes Urais são uma das cadeias montanhosas mais antigas do mundo. A formação dessa cordilheira é estimada entre 2050 e 300 milhões de anos, no período Carbonífero. Continente Asiático. Relevo. Pode-se dividir o continente em três grandes regiões. Ao norte fica a região ocupada pelo vasto território siberiano. No centro, temos as cadeias montanhosas mais altas do planeta, e ao sul os planaltos e depressões. Podemos observar todas as formações de relevo nesse continente. Há partes com intensas movimentações geológicas, como na formação da cadeia montanhosa da Cordilheira do Himalaia, sendo chamada de teto do mundo. E a região onde está situado o Japão há uma pequena parte do Círculo de Fogo do Pacífico. Já na parte noroeste, pode-se observar uma extensa formação de planície, a planície siberiana ocidental. Na Península Arábica também apresenta partes mais elevadas. Destaque para o sudeste, com essas formações
com uma intensa formação insular, ou seja, muitas ilhas e, na maioria, formadas através de vulcões. O continente asiático é o maior do globo disparadamente, medindo aproximadamente 44.579.000 km², e ocupando 1/3 das terras imersas. E é dividido em 6 grandes regiões: Ásia Central, Ásia Meridional, Ásia Setentrional, Sudeste Asiático, Oriente Médio e Extremo Oriente.